Carol, vamos fazer agora um panorama do mercado, o mercado de proteína animal, com o nosso analista de pecuária da Safras e Mercado, Fernando Iglesias, que está aqui comigo. Sabia que eu encontrei o Fernando lá na Expo Inter? Onde? Foi? Bem-vindo, Iglesias. Bom dia, Valteno. Bom dia, Carolina. Tudo bem? Vamos falar sobre o mercado de carnes, então. Bastante coisa acontecendo. Aliás, comemos carne aí, né, na Expo Inter, né? Churrasquinho lá na casa da É verdade, tinha Band. muita coisa interessante lá. Olha, vocês estavam chiques, hein? Então vamos falar então, como é que começamos a semana, hein, Iglesias? Bom, o mercado do boi está começando essa semana um pouquinho pressionado, viu, Valteno? A gente tem frigoríficos com escalas muito alongadas, muita oferta de animais confinados entrando agora no mercado brasileiro, e isso vai aumentando, acelerando uma pressão de queda aí sobre os preços da arroba. Então nós percebemos tentativas de compra em patamares mais baixos já no final da semana passada, e isso tende a se estender por essa semana. Lembrando que muitas indústrias, principalmente os frigoríficos de maior porte, eles já têm essas escalas de setembro definidas, já têm as escalas fechadas para o mês de setembro, já estão comprando animais aí para compor essas escalas do mês de outubro. Então é um cenário, um ambiente de pressão, um ambiente que deve prevalecer nesse restante de mês. No entanto, nós ainda temos uma expectativa de recuperação prevista para o primeiro trimestre aí para o último trimestre de 2025, com o auge do consumo aqui no nosso mercado interno, com exportações que vão seguir aí bastante interessantes no mercado da carne bovina. Chegando a quanto aí na arroba, hein? Desculpa, Valteno, deu uma cortada. Eu queria saber assim, qual é a faixa de preço que a gente pode trabalhar para expectativa do mercado para a arroba do boi agora, nesse último trimestre? Bom, para o último trimestre, a arroba do boi gordo em São Paulo ela pode trabalhar acima dos R$ 320. Tem essa perspectiva, tem essa possibilidade de preços aí mais altos pela arroba do boi gordo. E agora, nesse restante de mês, o piso do mercado se parece ali em São Paulo ao nível dos 300 por arroba. Então tem espaço ali para recuperação de preços durante o último trimestre. Só quero alertar o pecuarista que está aqui nos acompanhando que o mercado não reúne tantas características para altas explosivas dos preços da arroba. Nós temos uma super demanda esse ano, sim, é verdade, nós temos uma super demanda com exportações em níveis absurdos. No entanto, nós também temos uma super oferta. É o ano aí que vai marcar o maior abate da nossa história, superando 2024. Então isso acaba limitando, evitando que as altas aconteçam de uma maneira mais consistente no mercado do boi. E, Iglesias, quando a gente fala da exportação de frango também, qual é a expectativa aí para o nosso setor? Até porque a gente, quando estava na Expo Inter, teve aquele anúncio importante da União Europeia, mas parece que isso não é uma coisa automática, né? Tem que passar por algumas instâncias ainda, tem todo um processo, né? Bom, em relação à carne de frango, as exportações de carne de frango em específico, nós temos boas notícias, né? Primeiro que a União Europeia, que representa em torno de 5% das vendas brasileiras, voltou a comprar produtos avícolas aqui do Brasil. Demorou mais do que deveria, mas retomou essa corrente de comércio, reestabeleceu essa corrente de comércio, e agora, essa semana, nós vamos receber uma missão chinesa, que muito provavelmente também vai bater o martelo e vai definir essa retomada das exportações brasileiras de carne de frango. A China, que é o maior comprador de produtos avícolas aqui do Brasil, em especial de carne de frango, comprava aí grandes quantidades todos os meses até essa ocorrência aí de influenza aviária de alta patogenicidade. Então, o mercado brasileiro, ele vai entrando nos eixos. O Brasil não deve superar os números de exportação do ano passado, infelizmente. No entanto, o desempenho tende a ser satisfatório nos últimos meses de 2025, com os nossos principais mercados voltando a comprar aí carne de frango do Brasil. Iglesias, em relação ao ovo, parece que aumentou o consumo interno de ovos aqui, é verdade? Sim, nós estamos num ano em que proteínas mais acessíveis, proteínas mais baratas, a exemplo do ovo, elas estão muito demandadas aqui no nosso mercado doméstico. Então nós percebemos esse tipo de movimentação. Lembrando aqui que também estamos exportando bastante ovo nessa temporada. O ano de 2025 vem marcando aí uma grande quantidade de produto exportado, apesar dos percalços, né, causados também pela influenza aviária. No entanto, a maior parcela da produção, a esmagadora parcela da produção brasileira fica aqui no nosso mercado doméstico. Em torno de 1% da produção brasileira é destinada à exportação, o restante fica aqui no nosso mercado interno. E é um ano, sim, que a gente vai ver o mercado de ovos bastante demandado,
até porque a carne bovina permanece num patamar de preços bastante proibitivo e o ovo, carne de frango, embutidos, entra muito bem na rotina, no dia a dia da população brasileira. Então, com relação a isso, a gente pode esperar, então, um Natal, um fim de ano, com proteínas aves mais baratas, a carne bovina na média, mas não, igual você falou, não espere grandes variações, né? Tanto para o pecuarista quanto para o consumidor. Talvez o consumidor seja beneficiado com algum estoque, né? Às vezes tem algumas redes de frigoríficos e associadas a supermercados que faz aí talvez um peru de Natal, um franguinho de Natal, um Chester, não sei. O que você acha? Bom, estamos chegando num período em que a demanda por proteínas de origem animal é extremamente aquecida aqui no Brasil, isso é fato, o último trimestre. Então vai ter muita demanda por aves natalinas, como todos os anos acontece, esse é o período do ano em que essa demanda se destaca. Temos também uma expectativa muito boa em relação ao consumo das demais proteínas, carne vermelha, a entrada do 13º salário, criação de postos temporários de emprego. Quando a gente olha ali para as confraternizações de final de ano, também remete a um desempenho bastante positivo. Temos que lembrar que o nível de emprego no Brasil é bastante elevado, temos um nível de desemprego baixíssimo, isso também contribui, melhora os indicadores de consumo. O grande problema é que o poder de compra da população brasileira ele é relativamente baixo e é uma população com alto nível de endividamento nesse momento. Então isso acaba limitando o consumo um pouquinho, mas de qualquer forma, estamos chegando num período do ano em que a demanda responde melhor pela maior circulação monetária na economia brasileira. Bom, para finalizar, Iglesias, a gente está saído bem, né, nessa área com relação às taxações americanas, né? Tem algum impacto, sim, na carne, mas a gente tem mais facilidade quando se trata de proteína, de busca de novos mercados, com exceção do peixe. Mas parece que na área de frangos, suínos e bovinos a gente está indo, né? Bom, em relação à busca de novos mercados, nós também vamos receber uma missão mexicana essa semana, né, Valteno? Que estão buscando mais carnes do Brasil em 2025. Quando a gente olha para a demanda por proteína de origem animal brasileira aqui ao longo desse ano, nós temos uma dinâmica, uma capacidade de exportação de atender os mercados globais que ninguém mais tem. Então, nós estamos avançando sobre mercados-chave ao longo de 2025. E, na verdade, a cereja do bolo para a exportação de carne bovina, por exemplo, seria o Japão e a Coreia do Sul, né? Nós estamos negociando ativamente há muitos e muitos anos, com uma certa dificuldade de conseguir fechar esses acordos. Mas a partir do momento que isso se consolidar, o Brasil aí vai acessar mercados com potencial de compra muito bom e que remuneram bem. O Brasil vai conseguir vender grandes quantidades para a Indonésia também. Estamos ampliando vendas para Filipinas em 2025, para o México, para a União Europeia, para o Oriente Médio, para a própria China. Então, o desempenho é bastante interessante quando nós observamos o comportamento das exportações brasileiras ao longo desse ano, com muito potencial. E ano que vem, ainda assim, o Brasil vai seguir exportando grandes quantidades como melhor alternativa global para o fornecimento de proteínas animais. Fernando Iglesias, obrigado pela sua participação aqui, fazendo essa trajetória, viagem do boi brasileiro pelo prato do mundo afora. Obrigado. Bom dia, pessoal. Até mais. Obrigada.